Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de AutoCAD com o professor Kleber Reis e hoje eu vou falar sobre como configurar escalas aqui no AutoCAD. Pode parecer difícil, mas não é, é muito simples. Antes de entrar no tutorial, quero te dizer, se você quiser ver outros tutoriais que eu disponibilizo gratuitamente, entra lá no meu site que é o plataformacad.com, tá bom? Vamos lá, aqui eu tenho 3 desenhos na tela, inclusive esse desenho eu fiz num tutorial recente que disponibilizei para você também, como criar, como desenhar essa planta aqui no AutoCAD. E agora eu estou usando essa planta para explicar essa questão de escalas aqui no AutoCAD. Então olha só, aqui eu tenho um desenho que está em milímetros, tenho o mesmo desenho que foi desenhado em centímetros e tenho o mesmo desenho que também foi feito em metros. Por que eu coloquei esses 3 desenhos aqui? Para você ver a diferença na hora de desenhar e também na hora de inserir a escala ou atribuir uma escala para cada desenho. Como eu sei que esse desenho ele está em milímetros? Não é o AutoCAD que define a unidade de medida que você vai desenhar. Isso é muito importante que você tenha em mente. É você que define qual unidade você vai desenhar. Então, por exemplo, ao desenhar uma planta como essa aqui, o AutoCAD ele vai te dar unidades. Então, quando você faz uma linha e digita o tamanho dessa linha 1, esse 1 para o AutoCAD é apenas uma unidade. Você que vai pensar, não é nem dizer, você que vai entender que essa uma unidade pode ser 1 metro, pode ser 1 centímetro, ou pode ser 1 milímetro, ou como pode ser 1 quilômetro, 1 polegada. Você que define quanto vale cada unidade de medida. Então, olha só. Esse desenho que eu estou aqui, eu vou chamar o comando distância, o atalho é DI, para medir alguma parte conhecida do meu desenho. Se eu sei que é uma planta baixa, tá? Aqui no caso eu tenho uma porta e eu quero medir a largura, esse vão aqui, ó, da abertura da porta. Então eu vou chamar o comando DI, Enter, clicar aqui nesse endpoint, clicar no outro endpoint. Observa aqui na linha de comandos que aparece o resultado como 800. Se eu estou falando de uma planta baixa em tamanho real, lembrando que esse desenho ele não está em escala, em tamanho real, se eu falo que a abertura da porta tem 800, não pode ser 800 metros no tamanho real. Também não pode ser 800 centímetros, tá? Mas pode ser 800 milímetros, porque 800 milímetros é a mesma coisa que 80 centímetros. Certo? Então, esse desenho está em milímetros, porque na hora de desenhar, eu entendi que uma unidade do AutoCAD vale 1 milímetro. Vamos ver esse outro desenho aqui, ó, e medir também a porta, a mesma parte que medimos no outro. Então, comando DI, Enter, clica aqui, olha só na linha de comandos, 80. Se eu estou falando de tamanho real, eu tenho 80 centímetros. Porque num tamanho real de uma planta baixa, uma porta teria 80 centímetros, 70 centímetros ou 60 centímetros, uma porta bem estreita. Aqui no caso teria 80 centímetros. Então esse segundo desenho foi feito em centímetros. Vamos ver esse último desenho aqui, ó. É o mesmo desenho, só que com um tamanho bem menor. Vamos medir a porta também. Então DI, Enter, vou clicar aqui também, olha só que na linha de comandos ele tem 0,8. Num tamanho real de uma planta baixa, não pode ser 0,8 milímetros, tá? Ninguém passa por uma porta de 0,8 milímetros, não pode ser 0,8 centímetros, mas pode ser 0,8 metros. Se você tiver dúvidas de entender isso, eu vou chamar aqui a calculadora do AutoCAD, o atalho é QC, tá? Que é o Quick Calc da calculadora. Chamei aqui a calculadora. Essa calculadora eu tenho aqui, ó, por exemplo, em unidade de conversão, eu posso escolher essa opção Length, tá vendo? Convert from, que é converter de para. Então, olha só, centímetros. Geralmente, uma porta ela tem 80 centímetros. Então, eu quero converter de centímetros para milímetros. Aqui, valor para converter, 80. Tá vendo? Eu acabei de colocar aqui, ó, 80 centímetros, deixa eu dar um Enter, vão ser 800 milímetros.
que é o que eu tenho nessa planta aqui, ó. Essa maior aqui. Deixa eu dar um ESC aqui, dar um zoom menor. Olha só, essa aqui está em milímetros, DI, Enter. Olha ali, do lado do cursor ali, a distância, 800. Então, 80 centímetros são 800 milímetros. Se ali tem 800, meu desenho está em milímetros. Se eu quiser passar para metros, de centímetros para metros, então vamos lá, aqui ó, metros, deixa eu colocar aqui, 80 centímetros para metros, seria 0,8 metros. Vamos medir então novamente o último desenho aqui, ó. Esse pequenininho aqui. Quanto mede essa abertura da porta? DI, Enter, olha só, clico aqui, 0. Nem cliquei, né? Só coloquei o cursor, 0,8. Entenderam? Então, na hora de fazer o desenho aqui no AutoCAD, é você que define quanto vale cada unidade do AutoCAD. Na hora de configurar a escala, você tem que levar em consideração quanto vale uma unidade de medida do AutoCAD para você, uma unidade do AutoCAD para você. Então, se você fez desenhos em centímetros, você tem que configurar a escala para centímetros. Se você fez seu desenho em metros, você tem que configurar a escala para metros, e se o desenho está em milímetros, configura a escala para milímetros, ou qualquer outra unidade de medida, tá bom? Então é isso que nós vamos ver agora. Eu quero colocar esses 3 desenhos aqui, deixa eu diminuir o zoom, rolando a bolinha do mouse. Na hora de imprimir em escala ou colocar na viewport, no layout, né? Eu quero que esses 3 desenhos, eles caibam numa folha A4 e que eles tenham a escala 1:50, tá bom? 1:50, ou seja, eu tenho que reduzir o desenho 50 vezes. Os 3 desenhos estão em tamanhos diferentes na tela, mas na impressão, como todos serão na escala 1:50, todos eles têm que sair do mesmo tamanho na impressão. E é isso que eu vou te explicar agora. Como a gente faz para configurar a escala? Primeiro você vai entrar aqui, ó. Tá vendo? Em escala, aqui embaixo aparece a escala. Basta você clicar aqui, tá? Nessa setinha. Se a escala não estiver aparecendo aí no seu AutoCAD, você pode vir nesses 3 tracinhos aqui no final, que é a customização, e escolhe a opção escala, tá bom? Deixa eu ver aqui, ó. Tá vendo? Auto Scale e tem o Annotation Scale. É esse aqui, ó, Annotation Scale. Tá? Se eu tirar essa opção, observa que a escala desapareceu daqui. Deixa eu marcar ela novamente, Annotation Scale. Ela está aqui, você clica na setinha e vem aqui na opção Custom. Existem outras formas de chamar, tá, esse comando. Eu estou explicando de uma maneira mais simples aqui. Eu já tenho várias escalas configuradas aqui no AutoCAD por padrão. Tá? Todas essas escalas, elas estão corretas, mas se você estiver trabalhando em milímetros. Quando a gente fala de configuração de escala, o AutoCAD ele já está configurado, nesse caso aqui, para trabalhar em milímetros. Mas eu tenho o desenho aqui em milímetro, tenho em centímetro e tenho metro. Eu vou criar 3 escalas para cada unidade de medida. Para isso eu vou excluir essas outras escalas aqui. Deixa eu pressionar a tecla Delete aqui no teclado. Não quero usar essas escalas e eu vou criar novas. Vou deixar apenas a escala 1:1, tá? Venho aqui em adicionar. Aqui vai ser o nome da escala, tá? Isso é apenas para identificação, então eu vou colocar 2.50 e eu vou colocar milímetros, tá certo? Porque a primeira escala vai ser em milímetros. Então aqui é o seguinte, dentro de Paper Units, esse número 1 aqui, ele significa uma unidade de medida do meu desenho. Se é milímetro que eu estou escolhendo, esse 1 aqui vai ser 1 milímetro. E aqui eu vou configurar ou converter 1 milímetro para a unidade de medida. Então, 1 milímetro é igual a 1 milímetro. Então, aqui está correto. O Draw Units vai ser a escala. Então, aqui vai ser 50. Então, a escala 1:50 de milímetro vai ser, aqui ó, 1 milímetro, 50. Vou dar OK, já está pronta essa escala. Vou adicionar uma nova, eu vou colocar 1:50 agora, centímetros, tá? 1 milímetro, quer dizer, 1 centímetro, eu coloquei aqui centímetro, 1 centímetro são quantos milímetros? São 10, certo? 1
centímetro, que eu escrevi aqui no final, são 10 milímetros. Eu tenho que converter uma unidade do meu desenho, que é esse número 1 aqui, para milímetros. Então, 1 centímetro são 10 milímetros. E aqui eu vou colocar a escala. Vou dar OK. E também vou criar a escala de metros. Então, 2 pontos, 50 metros. 1 metro são quantos milímetros? Tá? Esse número 1 aqui é uma unidade do meu desenho, que é 1 metro. Então, 1 metro são 1000 milímetros. E aqui vai ser a escala 50. Certo? Que eu vou reduzir o desenho 50 vezes. Vou dar OK. Pronto, eu já criei aqui as 3 escalas. Se fosse escala, por exemplo, 1 para 100, aí seria 100, né? Obedecendo aqui, deixa eu editar aqui. Então, se fosse, por exemplo, a escala 1 para 100 de metros, aqui seria 1000 e desse lado aqui seria 100. Tá? Basta você colocar a escala aqui. Aí você pode criar quantas escalas você usa aí nos seus projetos. Bom, vou dar OK, já tenho as escalas criadas e agora venho aqui para o layout, tá vendo aqui embaixo? Layout, por padrão ele já vem configurado com uma folha tamanho A4. Meu objetivo agora não é configurar a prancha, configurar o tamanho da folha, é apenas colocar o desenho na escala correta para a unidade de medida que ele foi desenhado, tá bom? Então eu vou excluir essa viewport aqui, basta clicar nessa linha e delete, e vou inserir uma nova viewport. O comando é vports, tá? Ou viewports, como você queira. Eu vou digitar aqui vports, tá certo? Vai abrir essa janela onde eu vou escolher quantas viewports eu quero. Eu posso escolher várias de uma vez. Eu vou escolher a opção single, porque eu quero uma única, e dar OK. E agora eu vou clicar em 2 pontos da tela, tá certo? Eu vou clicar em 2 pontos. O tamanho da folha aqui de preferência. Todos os desenhos que aparecem lá no Model, que foram desenhados no Model, eles vão ser mostrados aqui dentro. Agora eu vou dar 2 cliques dentro da viewport, tá? Com o botão esquerdo do mouse. E olha só, aqui eu tenho os 3 desenhos. Ó. Esse é aquele maior, que está em milímetros. Esse é o que está em centímetros. E aqui pequenininho, o que está em metros. Eu vou usar esse aqui primeiro, tá? Então tá aqui, ó, vou colocar ele no centro. Quando você dá 2 cliques dentro da viewport, ao mexer com o mouse, com o pan, com o zoom, é como se você estivesse mexendo lá no Model, tá? Então aqui vou dar um zoom, colocar ele no centro aproximado, e aqui embaixo, na escala, como esse desenho está em milímetros, eu vou escolher a escala 1 para 50 de milímetros. Olha só, aqui está o meu desenho, tá? Ele já está na escala 1 para 50 agora nesse momento. E como a escala foi configurada para milímetros, esse desenho, então, ele está quase no tamanho, na altura da folha aqui. Vou dar 2 cliques fora da viewport para fechar a viewport. Se eu der um zoom agora, seria na folha. Aqui embaixo, dentro de Layout 2, eu vou colocar o outro desenho. Tá? Vou deletar isso aqui, digitar vports. Olha só, vports, single, OK. Clicar em 2 pontos na diagonal aqui para fazer tipo um retângulo, só que esse não é o comando retângulo, tá? É a viewport. Clicar 2 vezes dentro da viewport. Olha só, eu quero esse desenho do meio agora que está em centímetro. Então vou colocar ele aqui no centro, tá vendo? O outro maior está aqui do lado, ó. Eu quero esse aqui. E o pequenininho está aqui, ó. Tá? Então eu quero o que está em centímetro, é esse. Tá aqui. Então agora eu venho aqui embaixo na escala e escolho a escala 1 para 50 de centímetros. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Olha só, observa que aqui embaixo aparece 1 para 50 de centímetros e ele ocupa praticamente toda a folha do mesmo tamanho do outro desenho que também está na escala 1 para 50, só que ele foi desenhado em milímetros. Clicar 2 vezes fora. Vou criar mais um layout aqui, basta clicar no sinal de mais, selecionar aqui o layout 3. Deixa eu deletar isso aqui para inserir outra viewport. Então, vports, enter, clica, escolhe single, clica aqui em 2 pontos na diagonal, todo o desenho do Model vai aparecer, clica 2 vezes dentro da viewport e agora eu quero esse pequenininho aqui que está em metros. Olha só, aqui está ele em metros, colocar ele no centro, dá zoom. E agora eu venho aqui na escala, vou escolher a escala 1 para 50 de metros, tá? Que foi configurada recentemente. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Observa, olha só, como eu mexi no desenho,
eu devo ter aproximado o dedo aqui da bolinha do mouse e ele mudou a escala. Tá? Então eu tenho que voltar aqui, colocar 1/50 de metros. Agora sim ele está na escala 1/50. Observa aqui embaixo. Vou clicar 2 vezes fora da Viewport. Então olha só, o que eu quero te mostrar é o seguinte. Esse desenho foi feito em milímetros, mas quando fui inserir a escala, olha só, ele ocupou quase toda a altura da folha. O segundo desenho, que está aqui no Layout 2, ele foi feito em centímetros, mas quando eu coloquei na escala 1/50, ele saiu do mesmo tamanho do anterior, tá? Na folha. E aqui no Layout 3, o desenho que foi feito em metros, ao colocar na escala 1/50, ele também está exatamente do mesmo tamanho que os outros dois anteriores. Então não importa qual é a unidade de medida que você usa no seu desenho. O mais importante aqui é configurar a escala corretamente, que ele vai sair no tamanho correto na hora da impressão. Num outro tutorial, eu explico como configurar a prancha, como colocar as margens, o selo. O objetivo desse tutorial é apenas como usar a escala, tá bom? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu aí, tá? Compartilhe esse vídeo, dê um joinha, inscreva-se aí no nosso canal, no Plataforma CAD. Também entra lá no meu site, que é o plataformacad.com. Um abraço e até a próxima. Tchau!